Eu volto a conversar com a Jussara Soares, porque, Jussara, é importante lembrar isso, né? Pouco antes da viagem começar e dessa possível reunião com o presidente americano Donald Trump, o presidente Lula subiu o tom contra interferências internas em países da América Latina e também lembrou que não abaixou a cabeça quando Trump ofendeu o Brasil. Tudo isso acontece, a gente sabe, no momento em que os Estados Unidos exercem uma enorme pressão em cima, especificamente, da Venezuela, para não falar de outros países aqui do continente. Depois dessas declarações todas, nesse cenário, como é que o governo brasileiro espera ser recebido se o encontro realmente acontecer com o presidente dos Estados Unidos, Jussara? O presidente Lula faz dois movimentos muito claros. Quando ele reforça publicamente que não tem baixado a cabeça para Donald Trump, que diz que Trump ofendeu o Brasil e também faz críticas, ainda que não cita diretamente os Estados Unidos, mas faz críticas a essas interferências aos países da América Latina, o presidente Lula dá um recado interno de que segue altivo nessa relação, nessa negociação com os Estados Unidos. Por que o presidente Lula faz isso? Porque ele sabe que manter essa postura internamente resultou para ele alguns apoios, né? A aprovação dele cresceu justamente nesse enfrentamento com os Estados Unidos. Então, embora o presidente esteja bastante aberto a essa negociação, e a gente tem detalhado isso passo a passo aqui na CNN, o presidente, nesses discursos, não deixa de delimitar o espaço desde o início dessa crise, por exemplo, dizendo que não vai negociar a soberania. Então, ele vem repetindo isso. Mas, apesar desse discurso que parece um reforço às críticas a Trump e aos Estados Unidos, a expectativa é que seja o encontro no próximo domingo bastante favorável, com clima ameno e até mesmo simpático. A gente lembra que lá no palco da ONU, né, nos bastidores da ONU, na verdade, eles se encontraram ali por menos de 30 segundos, foi suficiente para Trump, ainda que digo numa estratégia de negociação, subir no palco da ONU e dizer que teve uma excelente química com o presidente Lula. Depois eles se falaram por telefone e nessa conversa chegaram a fazer alguma brincadeira, até mesmo pela idade. Então, quem participa, quem acompanha de perto essas conversas, dizem que há sim uma química, ou pelo menos uma disposição dos dois presidentes em negociar. Por isso, essa expectativa por um clima favorável nessa negociação, apesar desse discurso que Lula tem mantendo aqui internamente. O Brasil vai levar a sua pauta, a prioridade, claro, é negociar as questões comerciais, mas o próprio presidente Lula, no telefonema com Trump, já disse que já pediu para rever as sanções contra as autoridades brasileiras sancionadas pelos Estados Unidos. Além disso, o Brasil deve também se colocar como uma ajuda ali, de repente um possível negociador nas questões da Venezuela. Como eu contei aqui ontem, Márcio, uma grande preocupação com o Brasil, então, para o Brasil, a Venezuela, qualquer tipo de conflito ou instabilidade aqui no país vizinho. Márcio.